Bom dia. Bom dia também a quem nos acompanha pelas mídias digitais. Sejamos então muito bem-vindos. Graças a Deus, né? Estamos aqui mais um domingo no Paz e Amor em Jesus, né? Desse nosso já segundo trabalho do domingo, hein? Evangelho, vibrações e passes. Esse domingo friozinho, mas é muito bom estarmos aqui reunidos, porque cada um de nós busca aqui nesse trabalho o acolhimento, o abraço de Jesus. Isso é muito importante. Todos nós aqui, nós da equipe, junto com vocês, junto com o público, buscando cada vez mais esse abraço de Jesus. E é isso mesmo, tá? Entramos na casa de paz e amor em Jesus, sempre esperando esse abraço de Jesus, sempre elevando os nossos pensamentos a Ele. Não tem coisa melhor, é simples assim, viu? É simples, é só chegar aqui, Jesus, eu estou aqui, tá? Converse com Ele, senta tranquilo nos bancos, com calma, né? Com o seu coração tranquilo. Ponha um negócio dentro do seu coração. Fé, merecimento e vontade. Com isso as portas vão se abrir. Mas façamos isso para que realmente Jesus esteja conosco. E que possamos ter Ele aqui sempre. Não só aqui dentro. Quando sairmos do Paz e Amor em Jesus. Essa é a nossa atitude mais importante. Né? Levar Jesus, esse evangelho, esse aprendizado em nossos corações. Vamos fazer isso sempre, tá? Muito obrigado. Tem alguém vindo pela primeira vez? Aqui hoje, por enquanto, não. Vocês estão estranhando eu estar com essa muleta na minha mão, né? Trouxeram para mim porque uma pessoa esqueceu debaixo do banco no primeiro trabalho. Esqueceu? É a senhora mesmo? A senhora mudou de lugar e deixou a muleta, tá? Então, já estou pensando aqui num milagre, né? A senhora já andou, olha só, né? Está vendo como é bom pensar em Jesus? Tá bem? Então, é muito bom esse momento de um pouco de descontração, né? Para a gente soltar também, aliviar um pouco as nossas preocupações. Pessoal, vamos aos nossos recados. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso agora, antes de começar o trabalho, por favor. Dia 5 de julho, a noite da pizza. 5 de julho, já está chegando, hein? Aqui mesmo no salão de festas do Clube Sampaio Moreira. Descendo aqui essas ruas aqui do lado, nós vamos sair lá na Rua Vilela 892, tá? Pizzas com vários recheios, brincadeiras, músicas, descontrações. Quem quiser comparecer, o público vai encontrar toda a equipe também do Paz e Amor, os trabalhadores em geral, numa confraternização. Maiores detalhes, venda dos bilhetes, dos ingressos, aqui na nossa livraria. O Paz e Amor de Jesus está fazendo um pedido, em geral, em todos os trabalhos, tá? Para quem for médico clínico geral, ou médica clínica geral, ou alguém que conhecer, de repente um conhecido, alguém da família, né? Que possa atender às necessidades do Paz e Amor em Jesus, um sábado por mês, das 8h30 às 11 horas da manhã, aqui nesse salão, para atender clinicamente as pessoas que trazem as crianças, né, da evangelização. São mães, são pais, são tios, tias, avós, que realmente precisam desse acolhimento médico, né? Quem quiser, por favor, indicar alguém que essa pessoa possa aqui nos procurar. Qualquer dia da semana se dirige à nossa livraria. Um sábado por mês, das 8h30 às 11 horas da manhã.
Bem, vamos aos nossos trabalhos de hoje, que vai transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem Gisele, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo Silene, prece inicial Luciene, vibrações gerais dos passes e das águas com a Marlene e a prece final com a Elaine. E hoje é um dia especial porque é o dia da divulgação, o domingo da divulgação do livro do mês, tá? E o livro do mês, que vai ser divulgado hoje, intitula-se A Vida na Visão Espírita. Quem vai ministrar para nós esse livro, levando ao conhecimento de todos nós, é o Rômulo, amigo nosso aqui da equipe. Ao final do trabalho, haverá um sorteio de um exemplar para vocês. Tá ok? Bem, muito obrigado a todos, que estejamos um bom dia e um bom trabalho e abracemos Jesus. Muito obrigado. Bom dia a todos. E a mensagem de hoje é do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorinho, mensagem número 6, resolva seu problema. Há muito tempo que você se propõe reformar sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas? Vamos então começar a partir deste momento. Não deixe para amanhã o que pode se fazer hoje. De certo, você não há de resolvê-lo do dia para a noite, mas comece já. E se cair de novo, não desanime, saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Bom dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o bem sofrer e o mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer sejam num trono ou na miséria, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus nos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Lacordaire, Havre, 1863. Bom dia. Então, vamos à nossa prece. Aproveitando esse ambiente, foi previamente preparado, convido todos a fechar os olhos. Vamos, então, assim, pedindo ao nosso querido Pai Celestial, ao Mestre Jesus, aos mentores desse trabalho, que nos dê, principalmente, concentração para esquecermos os nossos problemas, deixarmos lá do lado de fora, e estarmos 100% de corpo e mente prestando atenção na palestra que será dada pelo nosso amigo Rômulo, que ele seja inspirado, que as palavras dele adentrem nosso coração, para que a gente possa seguir na nossa jornada de melhora espiritual, de melhora como ser humano, para todos os que nos rodeiam. Que assim seja, muita paz. Muito bem. Bom dia a todos. Bom dia. Uma alegria estar aqui com todos vocês. Queria também agradecer aos nossos amigos e irmãs que nos acompanham por meio do Facebook. Também gostaria de agradecer o convite que me foi feito para falar sobre este livro ao amigo Francisco e à amiga Elaine, aqui do trabalho. E, como eu sempre peço, que os amigos da espiritualidade possam aqui iluminar as minhas palavras. Bom, hoje nós vamos falar sobre o livro A Vida na Visão do Espiritismo. Mas, para nós começarmos aqui o nosso papo de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês 3 perfis de pessoas diferentes que, por questões óbvias, são apenas fictícias, não existem aqui na realidade, mas são representações do nosso cotidiano.
Eu queria primeiramente falar sobre a Dona Lúcia, uma espírita de longa data. Dona Lúcia, ela frequenta o centro espírita há mais de 20 anos. Ela já leu Kardec, conhece as obras básicas, participa de grupos de estudo, da evangelização e dos trabalhos de passe. É aquela pessoa que não impõe nada, mas que compartilha com muita serenidade o que aprendeu com a vida. E ela costuma dizer com muita humildade: eu estou longe de ser perfeita, mas hoje eu entendo o porquê das coisas. Agora nós vamos falar sobre o André, que é o buscador curioso. O André, ele não se considera religioso. Ele entrou poucas vezes em um centro espírita, mas sempre respeitou bastante. Ele já ouviu falar de encarnação, reencarnação, mas não sabe muito bem como funciona. E tem dúvidas sobre o que acontece depois da morte. E sente um vazio difícil de explicar quando perde alguém muito querido. Ele não está atrás de ritual, doutrina ou regras. Ele está apenas em busca de sentido, de respostas que acalmem o coração e façam sentido para a razão. Nós vamos falar agora sobre Marina, a jovem em busca de propósito. Marina tem 22 anos. Ela está na universidade, mas sente que a vida anda por demasiado pesada. Já tentou meditação, estudou alguns materiais e livros sobre espiritualidade. Leu frases motivacionais, mas nada parece responder àquela pergunta silenciosa que insiste em voltar. Por que tudo me parece tão difícil? Marina sente ansiedade, dúvidas sobre o futuro, sobre si mesma e principalmente sobre o mundo. Depois que nós apresentamos esses perfis, ou essas pessoas, vem a pergunta: para quem que este livro pode ser útil? E a resposta é: para todos eles. E mesmo para aqueles que aqui, nesse salão, ou mesmo na internet, se vejam no caminho do meio entre esses perfis, ou a combinação destes, ou outros tantos, também pode considerar que este livro, o livro do mês, lhe pode ser útil. E por quê? Porque a Dona Lúcia, ela representa quem já conhece o Espiritismo, mas continua aprendendo. O André, ele é o curioso que pouco frequentou um centro, mas ele quer entender a vida com um pouco mais de profundidade. E Marina é quem está em busca de propósito e sentido no meio de suas incertezas, tanto da vida como da sua juventude, que ali está vivendo. Então, independentemente da sua crença ou da sua fase de vida, o que este livro oferece é um convite ao quê? À consciência, ao consolo e à clareza. Então, esse livro pode sim ser aplicado a todos nós. A todos aqui, este livro pode ser útil. Mas então, o que é este livro? A Vida segundo o Espiritismo. E antes de mergulharmos no seu conteúdo, é importante esclarecer que, de alguma forma, esse livro quebra expectativas. Muitos de nós, ao ouvirmos falar de obras espíritas, nós rapidamente pensamos em quê? Em romances mediúnicos, livros psicografados, textos repletos de termos técnicos. Mas esse livro não é nada disso. Mas é importante nós falarmos o que esse livro não é. Este livro não é um romance. Não temos histórias, personagens. Não é um romance. Ele não é uma obra psicografada. Obviamente que o autor ali certamente foi intuído pela espiritualidade, mas ele, de fato, não é uma obra psicografada. E também não é uma obra técnica.
ele é? Ele é, na verdade, o quê? Um guia prático e filosófico, com uma linguagem muito simples, direta e acessível. Cada capítulo do livro é quase como uma conversa ali que o autor estabelece com o leitor. E o mais interessante, você não precisa ler na ordem, capítulo a capítulo, um sequencial ao outro. Você pode abrir em qualquer página e encontrará uma reflexão que conversa com a sua vida, com o seu momento ou com o seu sentimento. E o autor escreveu para quem está sofrendo, para quem está em busca de um sentido, ou mesmo para quem apenas deseja viver com mais consciência, leveza e lucidez. E agora que a gente contou um pouquinho do livro, é hora de nós conhecermos um pouco quem é o autor do livro, que é o Alexandre Caldini Neto. O Alexandre, ele é um escritor e palestrante brasileiro. Ele é muito conhecido pela sua abordagem acessível e humanizada sobre temas espirituais, especialmente aqueles ligados ao espiritismo. E apesar de ter construído uma carreira muito sólida no mundo corporativo, foi na área do autoconhecimento e da espiritualidade que ele encontrou a sua verdadeira missão de vida. O autor ele possui como característica marcante a forma simples, direta e acolhedora, com que transmite os princípios do espiritismo, sem impor ou mesmo uso de jargões. O seu objetivo, como ele até afirma em algumas obras, não é doutrinar, mas ajudar as pessoas a refletirem sobre a vida, o sofrimento, a morte e o amor, com mais serenidade e sentido. E além desse livro, Da Vida Segundo o Espiritismo, que foi lançado em 2017, ele também escreveu outros títulos, como A Morte na Visão do Espiritismo, que é datado de 2013, e o livro Espiritismo, de 2015. E todos com a mesma proposta, trazer consolo, clareza e luz para os grandes mistérios da nossa existência. E é importante dizer que os direitos autorais dessas obras, que ele, autor, escreveu, são 100% cedidos para as casas André Luiz. E agora vamos adentrar um pouco no livro. O livro ele possui 9 capítulos, né, por assim dizer, os quais cada um deles agrupam pequenos trechos de ações ou situações do cotidiano de cada um aqui. E de como o espírito os enxerga, o espiritismo os enxerga, né? E até por isso ele pode ser lido de forma aleatória, sem nenhum prejuízo de entendimento para o seu conteúdo. E ele passa por diversos temas, como família, a vida antes da encarnação, compreensão, o cuidar-se, e por aí vai. Mas até pelo tempo que nós temos aqui, que é mais limitado, eu vou trazer aqui 3 delas, ou 3 capítulos, que eu julgo, de alguma forma, serem importantes para a nossa conversa aqui hoje. Primeiro, nós vamos falar sobre o processo de errar. A importância do erro em nosso caminhar e no processo evolutivo do espírito. Como os equívocos fazem parte do aprendizado humano. Falarmos sobre a diferença entre culpa paralisante e arrependimento transformador. O livro fala sobre a postura espiritual diante dos próprios erros e dos erros alheios, com responsabilidade, mas sem condenação. Vamos falar também sobre o processo de acertando ao longo da nossa caminhada. E ele coloca o quê? Sobre valorizarmos as boas escolhas e atitudes corretas no caminho evolutivo. Como os acertos também são o quê? Um aprendizado, e não apenas os erros. E a importância de quê? De reconhecermos e fortalecer as nossas virtudes, gestos de compaixão, ética, caridade e, principalmente, o amor. E a ideia de que viver espiritualmente é, muitas vezes, fazer o bem de forma simples e cotidiana. E, por último, pensar, falar e agir. Aqui o livro diz, ou menciona, o pensamento como uma força criadora e o início de tudo.
O falar como um ato que pode curar, acolher ou ferir. E o agir como uma expressão concreta do espírito em movimento. E agora, entrando um pouco mais de detalhes em cada um desses capítulos. Vamos agora falar sobre errando. E agora nós vamos olhar um pouco mais de perto as raízes do erro. E o livro nos ajuda a identificar cada um deles com um pouco mais de clareza. Por isso nós vamos destacar apenas 4 pontos. E neste capítulo, especificamente, existem 28 citados pelo livro, que são frequentes na nossa experiência, embora nem sempre nós o reconhecemos com muita honestidade. E o primeiro é o medo. O medo, ele pode nos paralisar diante do quê? Do que é certo. Quantas vezes nós aqui já deixamos de fazer o bem, de falar a verdade, de agir com coragem, por receio do quê? Desconforto, da crítica do outro, ou mesmo da rejeição. O medo, ele nos trava e pode nos afastar do nosso propósito. O segundo ponto é a preguiça. Quem nunca teve preguiça aqui, né? E ele fala não só da preguiça física, mas a espiritual. Aquela nossa resistência interna de mudar, de estudar, de assumir compromissos com o bem. E essa inércia, essa preguiça, ela nos distancia da evolução e nos mantém no quê? No ciclo automático da vida. A terceira raiz dos nossos erros é o quê? A maledicência. E às vezes ela nos é tão sutil, né? Ela se esconde nos comentários inocentes que nós fazemos sobre os outros. Falar mal, julgar, espalhar impressões negativas. Tudo isso nos liga ao quê? A vibrações inferiores e nos desvia do foco principal, que é a nossa própria melhoria moral. E por fim, a inveja. Muitas vezes ela é disfarçada, né? Ela se revela naquele incômodo silencioso que nós temos diante da conquista alheia. Mas o Espiritismo, ele nos ensina que cada espírito tem o seu tempo e a sua estrada. E a vitória do outro nunca vai atrasar o nosso caminho. E todos esses sentimentos fazem parte da nossa humanidade, mas elas não nos definem. Reconhecer esses sentimentos é o primeiro passo para superá-los. E é o que está lá no livro. E errar por causa deles é humano. Persistir nesses erros ou nesses sentimentos sem refletir, isto sim acaba nos estagnando, impedindo o nosso caminhar. E agora nós vamos falar sobre o acertando. Depois de refletirmos pelo livro sobre os erros, ele nos conduz a uma parte fundamental que às vezes nós nos esquecemos, que é o acerto, é o acertar. Isso porque nós eventualmente temos o hábito de focar mais nas falhas do que nos nossos acertos. Mas o bem também ensina, e segundo o autor, acertar é caminhar na direção daquilo que a consciência já nos mostra como é certo. E aqui destacamos 4 pontos dos 22 existentes neste capítulo. Primeiro ele começa falando sobre coragem. Coragem de fazer o bem, mesmo quando dá trabalho. De se posicionar com ética, de estender a mão, mesmo quando seria mais fácil virar o rosto. É ter a disposição de ajudar, sabendo que pode dar errado. E ainda assim, seguir. Por quê? Porque vale a pena. Vale a pena. Depois, o livro nos convida a refletir sobre a responsabilidade. Assumir o impacto das nossas atitudes, das nossas palavras, da nossa energia, daquilo que nós entregamos para o mundo. E o autor ele sugere que a responsabilidade é quase como a chave mestra do Espiritismo. Imaginem se cada um verdadeiramente fosse responsável pelo próprio modo de ser e agir. Grande parte dos conflitos e desequilíbrios desapareceriam.
percebam que muitas vezes nós criticamos no outro algo que logo em seguida fazemos, né? Essa é um exemplo do quê? Da nossa responsabilidade. E ele também fala sobre o trabalho. E seja que o trabalho profissional, o voluntário, ou mesmo o esforço diário dentro da nossa família. Porque ali é um trabalho também. Trabalhar com dedicação e honestidade é também o quê? Acertar. É ir nesse caminho, no nosso caminho de acertos. Porque é no trabalho que nós somos desafiados a exercitar as virtudes como paciência, humildade e equilíbrio. E muitas vezes é ali que enfrentamos o quê? O contraditório. E crescemos por causa disso. É ali que estão os problemas. Sem problemas nós não evoluímos. E por fim, o livro fala sobre prestar auxílio. Isso pode ser algo muito simples. É oferecer o nosso tempo, é oferecer o nosso ouvido para escutar verdadeiramente alguém. Muitas vezes basta dar o ouvido para alguém, isso já basta. Ou uma palavra de encorajamento. E o autor, ele mostra que o Espiritismo, ele não é só estudo ou teoria. Ele se realiza, sobretudo, em atitudes. E como o próprio autor menciona, acertar é ouvir a voz da consciência e agir com amor, mesmo nas pequenas escolhas. Chegamos agora à outra parte do livro que nós trouxemos aqui para a nossa conversa, e talvez seja a mais prática de todas, que é o pensar, falar e agir. E aqui o autor, ele nos convida a refletir sobre algo muito simples, mas profundamente transformador, que é o quê? A coerência entre o que nós pensamos, entre o que nós falamos e entre o que nós fazemos. Isso nos dá paz. Isso nos dá coerência como espíritas. E aqui começamos pelo poder da influência. Muitas vezes achamos que as nossas ideias ficam só dentro da nossa cabeça, mas não ficam. O pensamento é o que? É vibração, é emissão. Ele influencia o ambiente, as pessoas e principalmente a nós mesmos. Olha que interessante, quantos de nós já nos aproximamos de alguém que só o fato de estar perto daquela pessoa já drena as nossas energias? Por outro lado, às vezes nós nos aproximamos de alguém, puxa vida, como é bom, essa pessoa nos passa paz. E o que é isso? É pensamento, é influência. E quando nós pensamos com negatividade, medo ou julgamento, nós atraímos e nos envolvemos com essas mesmas vibrações. Façam um teste. Vocês querem ficar depressivos? Então pensem em uma situação muito ruim que vocês ficaram tristes ao longo do dia. Você vai ficar triste. Você vai ficar depressivo. Vamos fazer o contrário. Se alguém quer ficar feliz, vamos nos lembrar de uma situação muito feliz que nós nos deparamos. Por exemplo, quem é pai ou mãe, pense no momento que seu filho nasceu. É um momento muito feliz. Pense nisso ao longo do dia, naquele que você começa muito triste. Você fica feliz. Então, é aqui que está o jogo da virada. A virada do que o livro nos coloca. Do pensar, do falar e do agir. Depois o livro nos alerta para o impacto dos pensamentos, palavras, atos e omissões. Ou seja, não é só o que fazemos que conta, mas o que deixamos de fazer também é uma escolha. Ficar calado quando nós poderíamos defender alguém. Não ajudar quando nós poderíamos estender a mão. Tudo isso tem um peso espiritual. E por isso o autor nos convida a cuidar do nosso pensar. Porque é aí que tudo começa. E é no pensamento que nós plantamos a nossa intenção, que criamos a atmosfera interna onde o bem e o mal, ou o mal se fortalece. Pensar com mais amor, compreensão, mais consciência. É o primeiro passo para mudar qualquer realidade. Pensar bem, de forma equilibrada e isenta, é uma questão de saúde. Vou repetir. Pensar bem, de forma equilibrada e isenta, é uma questão de saúde. É um assunto tão comum hoje, né? O bem-estar pessoal. E o pensamento passa muito por isso.
E isso se consegue com o quê? Com escolha e treino. Vou escolher um bom pensamento e treino, penso nisso, e isso acaba melhorando a minha vibração. E quem tem paz, escolhe as estradas por onde anda o seu pensamento. E finalmente ele fala sobre o que sai da nossa boca. Palavras não voltam. Quem nunca, no momento de nervoso, disse uma palavra que poucos segundos depois se arrependeu? Puxa vida, eu não deveria ter dito. Mas ela já foi. Não tem como voltar atrás. Elas curam, acolhem, mas também podem ferir, afastar e machucar. Por isso, antes de falar, nós devemos perguntar: o que eu vou dizer é verdadeiro? É útil? É necessário? De novo, mais uma vez, vou dizer: é útil? É verdadeiro? Ou é necessário? Vamos refletir um pouco mais quando dissermos algo sobre nós, ou sobre alguém, ou sobre uma situação. E quando unimos os pensar com clareza, o falar com responsabilidade e o agir com compaixão, criamos coerência. E a coerência é a base do quê? Da paz interior. E para nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo, trouxemos algumas reflexões do livro e desses capítulos que nós colocamos aqui. Primeiro, o que o livro nos lembra? Que o erro não nos define, o que fazemos com ele sim. Errar faz parte da experiência humana. Todos nós, sem exceção, nós tropeçamos. Mas o que marca a nossa trajetória não é o tropeço, e sim a decisão de levantarmos, aprendermos e seguirmos com mais lucidez. O Espiritismo nos ensina que não há condenação eterna, mas sim uma justiça amorosa que nos dá novas oportunidades. Eu errei nessa vida? Tudo bem, tem outras encarnações. Nós temos tempo. O problema é nós repetirmos o mesmo erro várias vezes, sem refletirmos. E é isso que o livro nos traz. Segunda reflexão: acertar é amar conscientemente nas pequenas atitudes. Às vezes nós esperamos grandes gestos para mostrarmos o que é a nossa evolução espiritual, mas o que verdadeiramente transforma o mundo, e a nós mesmos principalmente, são os gestos cotidianos. É a gentileza, é o escutar, é o falar bem, é o acolher. É isso que faz a diferença na nossa evolução e no nosso caminhar. Nós estamos aqui apenas para nos melhorarmos. Se a gente conseguir se salvar, já é um grande coroamento, né? Pensamento, palavra e ação constroem o nosso caminho espiritual. Não basta apenas termos boas intenções no plano mental. É preciso o quê? Alinhar o que se pensa. Quando esses três aspectos estão em sintonia, nós nos tornamos coerentes e temos paz de espírito. E por fim, a vida é uma escola. Cada situação é uma lição disfarçada de rotina. E para encerrar, eu gostaria de deixar com vocês essa imagem e essa frase, que, para mim, Rômulo, sintetiza o espírito do livro e do espiritismo propriamente dito. Que a morte não é o fim, é o ponto e vírgula de uma história que continua, com novos capítulos, novos personagens e o mesmo autor, você, cada um de nós. Então que essa ideia nos inspire a olhar para a vida com mais coragem, mais propósito e mais gratidão por estar escrevendo aqui e agora a nossa próxima jornada, a nossa próxima linha de jornada. E para encerrar aqui, agora sim, só lembrando que o livro vai ter o sorteio aqui, depois da vibração final, então espero que vocês esperem, cada um de vocês tem um número, então vai ter esse sorteio de um presente de um livro aqui para cada um de vocês. Então, espero que vocês tenham boa sorte no sorteio e que tenham uma excelente semana com muita luz, muita paz e muitas bênçãos. E que assim o seja. Desligar aqui. Desliguei. Não, peraí. Criou-se essa ambientação de paz, de serenidade. Vamos nos colocando nos bancos, nos acomodando da melhor forma possível, fechando os nossos olhos, sem nos preocuparmos com a movimentação dos passos que
vão iniciar já. E vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus. E vamos conversando com Ele mentalmente, falando das nossas dores, das nossas dificuldades. E os irmãos passistas vão fazendo os passes, conduzindo os passes, melhor dizendo, iniciando pelo coronário, no alto da nossa cabeça. Uma luz muito intensa e azul vai energizando, sanitarizando e fortalecendo este centro de força e descendo lentamente até a nossa testa, onde está o centro de força frontal, que também está sendo energizado e sanitarizado. E vamos descendo até a nossa garganta, no centro de força laríngeo. E ele vai sendo energizando, sanitarizando, fortalecendo, envolvendo todos os órgãos ligado a esse centro de força. Descendo mais um pouco no nosso peito, ao lado do nosso coração, está o centro de força cardíaca, o centro do amor. E esse centro de força também vai sendo sanitarizado, fortalecido, com uma luz rósea, que vai iluminando todo o nosso centro de força, energizando, sanitarizando, acalmando as nossas emoções. E continua descendo até a altura do nosso umbigo, onde está o centro de força da digestão, responsável por todos os órgãos ligados a ele. Continuando descendo, vamos encontrar o centro de força genésico, é o centro de força da criação, e ele vai sendo iluminado, sanitarizado e fortalecido, fortalecendo todos os órgãos ligados a ele. Essa luz desce pelas nossas pernas, passa pela sola dos nossos pés e vão subindo lentamente pelas nossas pernas, pela parte traseira, até chegar no centro de forças básico, situado no final da nossa coluna vertebral. E daí ele vai subindo numa luz azul muito intensa, vértebra a vértebra, até chegar no nosso bulbo, na parte inferior do nosso cérebro. E daí ele sobe até o coronário novamente, formando um aro de luz que se expande e que nos envolve. Nesse instante, estamos todos energizados. E vamos vibrando todos nós, intensamente pelas nossas águas, para que possa ser colocado nos nossos vasilhames toda energização, toda magnetização necessário ao nosso reequilíbrio moral, espiritual e físico. E vamos vibrando intensamente pelas nossas caixas, no início, do lado de fora da porta, onde colocamos os nomes de pessoas amigas, de pessoas, nossos parentes,
que já estão no plano espiritual, que estão desencarnados, e também daqueles que estão encarnados, mas estão passando por dificuldades. Vamos vibrando intensamente para que os irmãos espirituais possam fazer uma visita para esses nossos amigos em dificuldade. E continuando essa vibração, vamos vibrando pelos orfanatos, pelas nossas crianças que ali se encontram, pelos nossos doentes que se encontram acamados, que eles possam receber, de acordo com o merecimento de cada um, toda a vibração amorável e o atendimento desses nossos mentores que aí se encontram, fazendo todo esse trabalho de amor e de caridade. E essa luz continua se expandindo para fora desse centro, indo buscar os nossos irmãos, infelizmente, de rua, que eles possam ser abençoados, possam ser protegidos e fortalecidos nessa condição que eles se encontram. Continuando, vamos levar as nossas vibrações aos hospitais próximos aqui de nós, envolvendo aqueles pacientes nas UTIs, que eles possam ser abençoados, que possam as suas dores serem aliviadas, eles possam receber dos irmãos espirituais um reconforto, uma esperança para continuarem nas suas jornadas. Vamos vibrando pelos nossos irmãos encarcerados, em presídios, que eles possam receber um pouquinho dessa luz dentro dos seus corações, que os faça refletir, que os faça pensar nas suas vidas e se voltarem para Jesus, para o grande Mestre, que está em todos os lugares, nos amparando, nos protegendo, nos energizando e nos fortalecendo, para que possamos continuar sempre firmes e valorosos. E vamos até os nossos lares, abrindo portas, janelas e recebendo o Mestre Jesus. Que Ele possa entrar nos nossos lares e abençoar a todos que ali se encontram. E nesse instante, vamos voltando aqui para esta sala, agradecendo aos nossos mentores, aos mentores deste trabalho. E nesse instante, vamos passar para a nossa amiga Elaine, que fará a prece final. Que Jesus nos abençoe. Nesses instantes, só nos resta agradecer. Agradecer pela oportunidade da vida, do conhecimento. Agradecer porque a cada dia estamos evoluindo. Agradecer pelos problemas que nos tornam mais fortes. Agradecer pelas pequenas coisas que são grandes para o nosso espírito. Que tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz, envolvidos
na energia, no carinho de Jesus. Vamos em paz. Muito bem, agora vamos fazer o sorteio do livro. Todo mundo tem a cartelinha? Ok? Então vamos lá, primeira tirada. Número 260. Opa, já saiu aqui, ó. Obrigado, gente. Uma boa semana.